Vamos à mensagem da Palavra de Deus com o título Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 3 de Mateus, versículos 1 a 8 em diante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Prezados ouvintes, como todos nós sabemos, João Batista é conhecido na Bíblia como o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 400 anos decorreram entre a última voz profética do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, e depois chegou apenas o arauto de Cristo, João Batista, no deserto da Judéia. É o que nós lemos no versículo 1 do capítulo 3 lido. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, ele estava anunciando a chegada do Senhor Jesus Cristo, prometida muitos centenas de anos antes, como diz o profeta Miqueias 5:2. Tu, Belém Efrata, posto que pequenina dentre as capitais de Judá, de ti me sairá aquele que será o guia em Israel. O profeta Isaías, por sua vez, declarou: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ão o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E nós queremos dizer, ainda citando o texto 1 do capítulo 3 de Mateus, que a atitude de João ao aparecer no deserto, ele tinha por incumbência pregar. Apareceu João pregando no deserto da Judéia. Então, a grande necessidade nossa, ao lermos esse trecho bíblico, é que tipo de doutrina, que tipo de pregação tinha João Batista, e essa mensagem que ele pregava nos seus dias, ela é necessária, é oportuna nos nossos dias, ou ficaram restritas aos dias passados? No texto que nós lemos, encontramos duas vezes a menção do sentido, do tema da sua pregação. Entretanto, vemos hoje tantos livros escritos, tantos pregadores subindo aos púlpitos, às tribunas,
E nem sequer durante um ano inteiro ouvimos mensagens temáticas como a de João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Então a mensagem que João pregava nos seus dias foi a respeito do arrependimento. Ou melhor dizendo, a pregação dele tinha por base a doutrina do arrependimento. Devemos pregar sobre o assunto ou devemos omiti-lo? Agora surge uma pergunta: o que é arrependimento? O apóstolo Paulo nos dá um sentido do arrependimento quando ele fala de arrependimento segundo Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. É a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Estamos repetindo, disse ele, o apóstolo Paulo, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, arrependimento não é um simples remorso. Não é um simples sentimento de tristeza passageiro. Arrependimento implica em algo mais. É uma mudança geral na alma, na vida diária do homem que é pecador como nós somos, que aceita Cristo como Salvador. Dá-se um milagre na vida dessa pessoa, uma mudança de vida, de condição espiritual, de dono. Você perguntará o quê? De dono? Sim. Sabe quem era o dono? Aquele que nos guiava antes. O apóstolo Paulo se refere na sua carta aos Efésios, que antes nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. E quando nos arrependemos e aceitamos a Jesus como Salvador, ele passa a dominar o nosso coração, nossos desejos, nossos hábitos, a tal ponto que o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, você que é cristão, você sentiu essa mudança radical? Você está vivendo uma vida nova? E a importância então do arrependimento é mostrada mais pelo que nós encontramos no restante da Bíblia Sagrada. Por exemplo, no livro de Mateus, onde nós lemos no capítulo 3, no capítulo 4, Jesus começou a pregar, e quais foram as suas primeiras palavras? Diz assim no capítulo 4, 17 de Mateus: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, que mensagem ele entregou aos discípulos para ser divulgada? Com tristeza nós dizemos que esse ensino de Jesus não está sendo levado de casa em casa. Pessoas lá que batem a porta das casas, entregando literaturas, mas eu pelo menos nunca ouvi qualquer dessas pessoas me anunciarem o que Jesus anunciou e mandou que os seus discípulos anunciassem. Livro de Lucas, terceiro evangelho,
capítulo 24, a ordem de Jesus, no versículo 46 e 47, estão aqui registradas. Disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome, isto é, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em todas as nações se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E essa pregação deveria ser em seu nome. E os apóstolos não se fizeram contrários à mensagem que Jesus lhes entregou. Nós encontramos o discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, quando a multidão ouviu a sua mensagem, compungida, perguntaram: que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos. Atos 2:38. E outra multidão se formou depois do milagre que Pedro, em nome de Jesus, realizou ao lado de João, quando deu ordem ao coxo de nascença para que se levantasse e andasse. O povo ficou estupefato, admirado com aquele milagre. Mas a mensagem que Pedro pregou àquele povo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mensagem bíblica pregada pelos apóstolos. E quero dizer que há uma urgência nesse arrependimento, porque outro pregador, o apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas, a sua mensagem não foi outra. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Repetindo, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora. Esse advérbio de tempo está dizendo hoje, hoje. Ele anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E porque deve haver arrependimento? Porque haverá um dia de juízo, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que disso destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então aqui está a mensagem de João, apoiada na Bíblia Sagrada, mostrando que ainda hoje esta mensagem deve ser repetida. E infelizmente nós notamos que os ouvintes de João, embora em grande número se aproximassem para ouvi-lo, como diz o texto, que não era um pequeno número que vinha, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mas o que João notou nessa multidão enorme que vinha para ouvi-lo? Vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo,
Dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mensagem flagrantemente enérgica. Ele não titubeou em mostrar a aparência religiosa dos judeus que vinham a ele, pensando que eram santarrões, fariseus e os racionalistas, que eram os saduceus. E Jesus chamou de cobras venenosas. Por quê? Baseados na hereditariedade de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, eles pensavam que, como filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles teriam oportunidade de se salvar, independentemente de qualquer mudança de vida. E João Batista não teve outra alternativa. Olha, produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Que frutos estamos apresentando para Deus? Então, meu prezado ouvinte, que você possa pensar no assunto. Morrer na incredulidade, longe de Cristo, sem arrependimento, com toda a honestidade que encontramos na Bíblia Sagrada. A condenação é eterna. Jesus disse que não há mudança depois da morte. É uma situação irreversível. Dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que há urgência no arrependimento. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo. Fuja da condenação eterna. Aceite a recomendação de Pedro: salvai-vos desta geração perversa. Procure agradar a Deus com a sua forma de viver. Amém.